Sejam muito bem-vindos a mais um Ferticorreção Podcast, trazendo para você um novo olhar sobre a fertilidade do solo. Eu sou Eduardo Barbosa, engenheiro agrônomo, especialista em ferticorreção. E antes da gente começar esse episódio, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para nos dar uma força para a gente saber se você está gostando do nosso conteúdo. E hoje temos a honra de receber aqui em nosso estúdio Luiz Armando Zago Machado, pesquisador da Embrapa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Bom, o Zago, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste desde 97, onde desenvolve pesquisas visando aumentar a eficiência dos sistemas integrados de produção agropecuária, atuando principalmente nos seguintes temas: sucessão, rotação e estabelecimento de forrageiras em consórcio de soja, avaliação de plantas forrageiras e de cobertura do solo, produção de forragem e manejo de pastagens. E hoje, para falar sobre o consórcio entre soja e gramíneas, Zago. Exatamente. E conta pra gente, antes da gente entrar no assunto em si, como é que foi a tua caminhada desde lá da tua, até um pouco antes, como é que tu descobriu essa paixão pela agronomia, depois fez o mestrado, fez o doutorado, ingressou na Embrapa? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sou filho de produtores e meu pai era família de pecuarista tradicional e a minha mãe, o pai dela era agricultor, plantava arroz. Então, de um lado eu tenho uma veia da agricultura e outra da pecuária. E outra da pecuária. Meu pai fazia depois, começou a fazer integração lavoura-pecuária. A gente não tinha esse conceito de integração lavoura-pecuária. Se fazia integração lavoura-pecuária para terminar animal mais cedo, novilho precoce, esse era nosso foco. E meu pai fazia, então, uma rotação de pastagem com lavoura de milho na época. Então, isso já vem lá de trás. Na época, quando eu fui fazer agronomia, veterinário, eu fiquei meio em dúvida, mas eu optei pela agronomia. Na época, eu estava em alta eletrônica, igual hoje tem a inteligência artificial. Eu pensei, vou pegar esse rumo, um rumo diferente. Mas depois pensei, não entendo nada disso, de pecuária, disso aí eu já entendi um tanto. Sim. E na agronomia eu entrei, comecei a trabalhar com melhoramento, mas naturalmente fui caminhando para o lado da pastagem, leguminosas, que eu vi que era importante pela fixação do nitrogênio. E aí fui trilhando esse caminho, fiz mestrado com leguminosas nativas e depois eu entrei na Embrapa para trabalhar com integração lavoura-pecuária. E aí, esses quase 30 anos, eu trabalho com esse tema, integração lavoura-pecuária, rotação, mas trabalhando com a pastagem. Né? Sim, e lá naquele tempo tu percebeu que quando vocês faziam esse sistema, essa integração, né, que nem tu disse, que não era ainda esse conceito, mas que já tinha benefícios, e depois, quando tu foi para a academia, tu conseguiu descobrir a junção da prática com a teoria? Sim, há muito tempo a gente não se dava conta, assim, era a integração, mas era lá no outro ambiente. Eu estou hoje em Mato Grosso do Sul, é outra realidade, mas para a realidade de lá, que era campo nativo, então a pastagem entrava para suprir a falta de pasto no primeiro inverno, que se preparava a área, e para controlar plantas, digamos, indesejáveis, que tem muito no sul, no meio da pastagem nativa. Isso nós estamos falando de que região do Rio Grande do Sul? Metade sul, Serra do Sudeste, Caçapava do Sul. Caçapava. Então, tirava a pastagem de inverno, entrava o milho, que era fundamental para a alimentação dos animais, para fazer silagem, depois voltava uma pastagem consorciada, de azevém com milho, no segundo ano, e voltava pasto, às vezes pasto cultivado ou pasto nativo, na sequência essa área rodava. Então já tinha esse conceito da integração lavoura-pecuária. Só que quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul era outro conceito, era outras... As bases eram bem diferentes, né? Pastagem tropical, é outro conceito. É uma outra realidade quase, né? É. Beleza. E aí tu foi para a Embrapa e aí tu descobriu essa paixão aí pela questão do consórcio que veio lá da tua infância. E hoje, qual que é a principal linha de pesquisa que tu atua? Hoje eu trabalho sempre trabalhei com forrageiras. Então veio evoluindo, a gente trabalhava com aveia, milheto, com sorgo forrageiro, que é o natural de se ter na entre-safra de duas culturas, no caso da soja, é ter uma espécie anual. Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul,
eu vi que os produtores estavam usando espécie perene como se fosse uma espécie anual. Colhia soja, plantava um pasto perene, era utilizado durante a estação seca, voltava a soja de novo. Eu pensava, mas isso não é lógico, porque tem uma semente mais cara, uma planta mais lenta, mas nós temos uma particularidade no Centro-Oeste, a seca profunda, aí, meses de junho, julho, agosto, setembro. E quando inicia-se a seca, as espécies anuais encerram o ciclo. Sim. Enquanto as perenes continuam crescendo algum pouco e depois elas rebrotam ainda no início da estação chuvosa, se faz um excelente plantio direto. E a semente, o custo da semente caiu muito nos últimos 30 anos, digamos assim. Semente de espécies perenes, braquiárias, pânico. Isso aí viabilizou. Então a gente vem trabalhando com isso aí, a gente viu a questão do consórcio, uma grande possibilidade, porque já tinha o consórcio de soja com milho. Isso a gente fazia no sul, fazia com muda. Lá na década de 70, 80, a gente plantava o capim por muda no meio do milho. Igual no Centro-Oeste fazia com colonião também, fazia por muda. Mas isso aí é um negócio trabalhoso, Sim, em grande escala é complicado. Mas aí na década de 90, final da década de 90, 2000, começou o consórcio com milho, semear milho e braquiária junto. Isso foi um grande resultado. E aí a soja era um desafio muito maior, existia essa possibilidade, mas a gente começou a trabalhar isso depois lá, 2005. E leguminosa é um negócio hoje que está cada vez mais a necessidade está cada vez mais clara para solos arenosos, principalmente. Então, a gente está trabalhando com leguminosas também, é uma coisa que o Brasil ainda está precisando dar muito. Nós temos muita leguminosa, muitas espécies nativas. A América do Sul é, digamos assim, o berço aí das leguminosas, enquanto a África é das gramíneas. Só que a gente não dá esse valor. Pega um país que nem a Austrália, levou um montão de espécies daqui, eles têm cultivares lá daqui, nativas do Brasil. Nativas do Brasil, isso eu não sabia. Sim. Que Os legal. estilosantes, eles estão muito na frente. E hoje a gente está falando muito em questão de carbono, incorporação, práticas de uma agricultura regenerativa, onde essas gramíneas vêm a calhar muito bem, né? Sim, sim. Beleza. E tu é um dos desenvolvedores do sistema Antecipasto. Sim. É um dos pesquisadores aí que tá à frente. Conta um pouquinho o que seria esse sistema Antecipasto. O sistema Antecipasto é o consórcio de soja com capim. Então, a gente estabelece o capim junto com a soja. Boa parte do estabelecimento se dá junto com a soja, sem comprometer o rendimento de grãos da soja. Que desde o início do trabalho, nós tínhamos claro que não poderia comprometer a soja, a cultura principal. Sim. Então, não pode comprometer a produtividade da soja. O rendimento de grão tem que ser o mesmo, ou até melhorar. E aí a gente colocou essa premissa já de início. Onde surgiu isso daí? 2004, assisti uma palestra do grupo do João Kutzkoutz, que é um paranaense, acho que é de Araponga, se não me engano, Apucarana, não lembro. Ele trabalhou muitos anos na Embrapa Arroz e Feijão, aposentou lá. Ele criou o sistema Barreirão, o sistema Santa Fé. O sistema Santa Fé. Que usa consórcios. Sim. E eles começaram a estudar esse consórcio em 95. Então, começaram esse consórcio a estudar. 2000 já tinha uns resultados interessantes, mas o risco de afetar o rendimento da soja era muito alto. Era 10% de redução, 7%. E isso aí não pegou muito. Então, e a dificuldade também de fazer uma espécie não muito adequada de braquiária. Então, em 2004, quando eu assisti a palestra, eles já estavam encerrando esse trabalho. Já estavam ali desistindo. Mas deixaram mais ou menos uma base, o que deveria ser estudado. Isso aí eu peguei com eles. Então, com o João Carlos passou muitos desses detalhes. E ele sempre colocou, então, que é um desafio grande, porque o porte da soja e o porte do capim são praticamente iguais. Diferentemente do milho, que é uma planta de porte alto. E em cima desse desafio, nós fomos trabalhando, então, o sistema Antecipasto de 2005, 2006 para frente. Não foi, então, um trabalho contínuo, mas teve algumas interrupções, mas até 2001 a gente conseguiu validar. 2001? 2021, desculpa. 2021. Nossa, então vem praticamente ali quase 20 anos que vocês vêm estudando. Aí vai dizer assim, não, mas lembrar para órgão público, você ficar 20 anos estudando uma coisa. A gente ficou 20 anos estudando isso aí e outras tantas coisas. Né? Então, essa aí era alguma coisa que tinha um projeto, a gente avançava um tanto. Aí faltava, de início, por exemplo, identificar um capim adequado a esse sistema, que vinha sendo feito com braquiária marandu, que é o braquiarão mais conhecido. O braquiarão é uma planta muito interessante, é das melhores capins lançadas pela Embrapa,
O problema é que nesse consórcio ele emite colmos longos. Então ele está no meio da soja, faltou luz, ele vai espichando e vai embora. E aí depois abafa a soja. É muito fácil, o risco é muito alto. E depois a coletadeira, isso pega no molinete, vira uma confusão. Então nós vimos que esse capim não dava. Aí começamos a estudar, pegamos o que tinha de capim lançado até o momento, capim que já tinha saído do mercado, a gente buscou, avaliou. E depois começamos a trabalhar com as linhagens. Então desses capins aí, trabalhamos com andropógon, muito bom. Só que a semeadura dele é inviável semear em linha. A gente semeava experimentalmente para ver. E depois também ele não chegava na safrinha e não produzia, assim, florescia e produzia muito pouca massa. Capim maçai ia muito bem, semelhante ao tamanho que a gente está usando hoje, porte baixo, mas em lugar mais frio ele não produz grande quantidade de massa, assim, muito pouco da doença. Tinha o capim aruana, muito bom, se cultiva no sul do país, tolera mais frio, mas não era uma espécie que estava no mercado, assim, tinha um mercado muito restrito. Pouca disponibilidade de semente? Pouca disponibilidade de semente. Tinha um capim que a gente puxou também, já que estava saindo do mercado, Pojuca, um pásparo nativo da América do Sul, inclusive, que também já estava saindo do mercado, mas a gente pensou, vamos tentar ver o que. Funcionou muito bem. Encaixava, só que depois chegava no inverno, a geada matava muito ele, e depois tirar ele do sistema, depois ele rebrotava, matar esse capim era complicadíssimo. Pensou, bom, vamos deixar esse de lado. E a gente entrou nas linhagens novas de pânico com os colegas da Embrapa HD Corte. Aí que nós identificamos o aruana não, tamani, a paiaguás, que é uma braquiária, que são plantas de porte mais baixo, estabelecimento um pouco mais lento, que tem mais dificuldade de competir. O que não quer dizer que elas não são produtivas depois. Inclusive, são os capins que mais produzem depois na época seca. Sim. E vamos ver, só para deixar bem alinhado aqui. Eu planto a soja normal ou tem alguma diferença disso? Tem que aumentar o espaçamento porque a gente precisa entrar com uma plantadeira no meio. 45 centímetros dá para entrar? Dá, mas é muito complicado. Pega um pouco do pé de soja, então tem que aumentar para 50 a 60 centímetros o espaçamento entre as entrelinhas de soja. Tá. E depois de quanto tempo eu entro plantando esse capim? Aí a defasagem foi uma das formas que nós encontramos para viabilizar isso aí. Então entra de 15 a 20 dias depois de emergir a soja. Então no segundo, terceiro trifólio. Quando atingir o segundo, terceiro trifólio, em geral está no momento de entrar plantando capim. Às vezes atrasa o crescimento, às vezes ela até chega isso, está seco, está um pouquinho mais baixo, tu olha, vê que... Mas via de regra é isso aí. Essa fase aí. E nesse plantio, onde eu já tenho uma soja ali relativamente pequena, né? Esse plantio ele não causa nenhum dano mecânico na soja? Olha, que a gente observou, não. Porque o trator de roda fina, e uma plantadeira leve, adaptada a esse tipo de condição, ela passa tranquilo, com um bom ajuste, não tem problema nenhum. O que tem que ser visto é o número de linhas. Se vai trabalhar com GPS, beleza, com planejamento de plantio, dá para fazer. Se não, tem uma plantadeira que tem o mesmo número de linhas da plantadeira de soja, um múltiplo dela. De repente tem uma máquina de 14 linhas, pode entrar com uma de 7, de capim. Fazer um certo planejamento aí, porque para não ter emenda, às vezes fica um pouco mais difícil de fazer esse plantio. Então, o produtor ele não precisa adquirir um novo equipamento? Em geral, sim. Não, ele vai precisar da plantadeira, mas digo assim, não é um tão específico só para aquilo. Não. Consegue fazer adaptações. Pode fazer adaptação. Tem esse produtor que começou o plantio, ele achou caro para comprar uma máquina nova. Era uma aposta, ele já tinha validado, viu que deu certo, era uma aposta. Aí ele ficou meio receoso em investir. O que ele fez? Ele comprou equipamento usado, uma máquina usada, uma máquina relativamente simples, montou uma de 11 linhas. Depois do segundo ano, aí ele viu que o negócio deu certo, aí ele comprou uma máquina bem mais adequada a isso daí. E são mais recentes, essas máquinas também não tinham disponibilidade, assim, tinham poucas máquinas. Sim, até vocês validaram quando esse trabalho, dizer, não, dá certo? 2021. Então é relativamente Mas até novo. a gente começou a recomendar agora esse ano, porque tinha uma questão de marca, de logomarca também. Sim. A gente registrou, então a gente aguardou esse meio tempo. Nesse meio tempo a gente também continuou divulgando, né? Mas basicamente essa questão da defasagem, que tu perguntou, da espécie de capim e da cultivar de soja, são os 3 fatores que a gente trabalhou
visando minimizar a capacidade de competição do capim. Então, primeiro, soja vigorosa, uma soja de porte um pouco mais alto, 80, 90 centímetros, até 1,20 m por aí. Uma soja que não acame, se ela acamar, fica aquela massa de folhas e isso aí mata muita planta de capim. Então, uma soja que não acame. Capim de crescimento lento. E crescimento inicial, planta de porte mais baixo. Basicamente isso aí. E a terceira questão é defasar a semeadura, dar uma luz, dar uma vantagem para a soja largar na frente. Sim. Então ela larga na frente e essa defasagem tem um outro fator que nós conseguimos acertar. Quando se plantava junto, no sistema do João K, plantando junto, depois o controle de plantas daninhas ficava muito difícil. Mesmo de folha larga, às vezes, isso aí complicava muito. Então a gente tinha uma lavoura suja, era aquela coisa feia, até mostrar, não convencia. No momento que nós defasamos, nós plantamos o capim com defasagem e fazemos o controle de plantas daninhas. A hora que nós fazemos esse controle de plantas daninhas, daí para frente, nós não, em geral não temos que nos preocupar mais com plantas daninhas. E população de soja, muda alguma coisa ou segue a população normal? Claro que tu pensar que antes tu plantava ali em 45, agora tu está plantando em 50, 60. Obviamente que vai diminuir a população em geral, mas planta entre linha... Na linha de semeadura, continua a mesma quantidade ou tem que mudar alguma coisa também? Não, faz o ajuste, coloca um pouco mais plantas, faz um ajuste, como o espaçamento é um pouco maior, tem que jogar um pouquinho mais de plantas nas linhas. É só ajustar a população para manter a mesma população. O que a gente recomenda que tem que ter cuidado é com o estabelecimento da cultura, tem que ser um bom estabelecimento. No momento que a gente deixa uma falha de duas plantas, ali ficou um buraco onde vai entrar luz. E aí o capim vai sair. E aí o capim sai, depois, a hora de colher, tu vai enxergar na lavoura certinho onde deu falha. Onde deu falha, sim. Então, isso aí tem que ter esse cuidado. Se a lavoura foi bem plantada, tá tudo certo, faz antecipaço. Se deu muita falha, nesse talhão não é recomendado fazer antecipaço, já suspende o trabalho. Tá, e pensando que a soja, né, porque beleza, depois esse pasto, tu vai colher a soja, esse pasto vai vir e vai ser pro gado. Né? Mas pensando na soja, que é a cultura principal, é a cultura que paga a conta, ela chega a ter algum incremento de produtividade ou ela só não decresce em produtividade? Por enquanto, nós estudamos, basicamente, o não comprometer o rendimento. Então, o que nós, nesse manejo aí, a expectativa é esse capim chegar a uns 15 centímetros lá na colheita. Então, é uma plantinha muito pequena, dá de 100 a 400 quilos por hectare de massa. É quase nada. Então também não vai atrapalhar na hora da colheita. Não atrapalha na hora da colheita. Se colhe normalmente, esse capim é cortado rente ao chão, ele rebrota, tranquilo, ele está com muito vigor nessa época. Então esse problema aí, ele cresce um pouquinho, na hora que começa a cair a folha da soja, ele já começa a arrancada, mas em seguida colheu a soja, a gente pode entrar com herbicida normal para dessecação da soja de quat, a mesma dosagem, ele dá uma sapecada no capim, morre um pouco da parte aérea, mas ele em seguida rebrota, já quando vai colher 4, 5 dias depois, ele já está rebrotando. Então não é um problema sério. Agora, se aumenta a produtividade da soja, a gente acredita que sim. Só que a gente não testou isso assim. Tem que testar isso aí, mas à medida que tem capim, tem raiz, tem palhada, isso aí melhora as condições para a soja. Com certeza, claro. Porque quando eu comecei a pesquisar aqui sobre esse antecipasto, a minha primeira dúvida, mas eu tenho 2 plantas praticamente no mesmo ambiente. Ok, a soja ela vai estar um pouco maior, ela já vai estar com uma raiz mais desenvolvida, uma parte aérea, né, para fazer a fotossíntese, mas e numa hora de seca, né, que aperta um pouco a água ali, não influencia na soja, então tranquilo? Tranquilo. Quando dá uma seca forte, o que acontece? A soja sente, mas esse capim também vai sentir muito e o gasto de água dele é mínimo. Se pensar que vai aumentar o consumo de água, vai. Uma pequena fração vai aumentar, mas é muito pouca coisa. Esse capim, ele acaba, a seca segura o crescimento dele, ele paralisa praticamente. Paralisa a tal ponto que a gente vai ter que estudar agora um pouco mais detalhado isso aí. A gente vê que ele entra num estágio de dormência. Olha só, de dormência. E agora tem que dar uma estudada um pouco melhor nisso aí, porque a gente olha muitas vezes na colheita da soja, tu encontra poucas plantas de capim. Colheu a soja, aparece capim que a gente não imaginava.
E agora deu claramente para ver que ele entra numa dormência. A gente teve na Bahia, lá a seca é muito mais pronunciada, as plantas chegaram aí a meio metro, e agora no pico da seca, toda a parte aérea estava morta, mas a base dela estava viva. Então ela entra num estágio aí, e provavelmente no meio da soja também aconteça isso quando a condição é muito adversa, seja por seca, seja por sombreamento da soja. Da soja. E questão de, tu falou ali que o manejo de herbicida é tranquilo. Se tu vê que o capim tá vindo muito, faz um diquate ali só para ele dar, não matar, obviamente, só para ele dar uma sentida, né? E questão de defensivos, assim, pensando em fungicida, inseticida, também seguem os mesmos tratos ou tem que ter alguma atenção especial? Tá, só para fechar a questão de plantas daninhas, a gente recomenda escolher uma área já um pouco mais limpa, que não tenha muita planta daninha. A gente já estabeleceu ele em área bastante carrapicho, por exemplo, área muito infestada. Conseguiu. Não é o ideal. Carrapicho ainda a gente conseguiu, mas se tiver uma área muito infestada de plantas daninhas, complica um pouco. Então, a recomendação é já pegar uma área um pouco mais limpa na propriedade. Se precisar entrar com herbicida, depois pode até pensar em alguma coisa. Pode se utilizar, mas em geral não precisa, porque o capim ele ocupa aquele espaço na entrelinha e já ele inibe um pouco o estabelecimento, o desenvolvimento de outras plantas daninhas. Isso a gente observou no experimento, e observou na validação também no campo, o produtor também observou a mesma coisa. Então diminui um pouco de plantas daninhas. E aquela massa crescendo ali logo em seguida que colheu a soja, não dá espaço para a planta se estabelecer após a colheita da soja. O que seria o normal, a gente colher a soja, plantar o capim, aí nasce um pouco de vassourinha, um soro, que o pessoal chama lá, nasce um pouco mais de amargoso, que é um capim que é problemático. Então, plantas daninhas já facilita muito. O restante, a lavoura é manejada normalmente. O único detalhe que tem que dar uma cuidada é na lagarta. Nós não tivemos só um problema sério com lagarta. A maior parte das vezes teve um outro ataque de Spodoptera, mas a Spodoptera come um pouco do limbo, deixa a nervura central, o capim consegue sobreviver. Mas numa das propriedades aí nós tínhamos uma pressão muito alta de Spodoptera e não foi olhado isso aí. Até então a gente não vinha olhando isso, muito detalhe assim. Então é importante também dar uma monitorada assim na questão de pragas. Doenças Sim. Aí não tem, o capim é muito resistente às doenças. E tu falou ali as propriedades que vocês validaram. Toda propriedade está apta a começar um sistema desse e principalmente como aqui a gente está hoje gravando uma região sul, né? Mas tem essa possibilidade também ou não, é para uma propriedade já um pouco mais tecnológica, tal região não dá, como é que é isso aí? Primeira coisa, as regiões. Na região sul não tem muito por que fazer esse consórcio, porque a planta vai estar muito nova na colheita da soja. Já começa a esfriar e essa espécie perene ela não vai crescer na seca, ela vai ter um risco de ela morrer por geadas fortes, a planta nova ela sente mais. Então não teria muita vantagem na região sul, mesmo que se utilize um aruana, digamos que ele vai bem nesse consórcio. Agora, quando nós temos pouca geada, região mais norte do Paraná, sul do Mato Grosso Sul, já começa a ficar interessante. Porque tem 1, 2 geadas, 3 geadas, não é geada mais fraca, assim, não é um problema tão sério. No Cerrado brasileiro vai muito bem. Mato Grosso, aí que está, nós trabalhamos no Mato Grosso Sul. E a gente está validando em outras regiões. Então, tem alguns ajustes vão tendo que ser feitos nas outras regiões. No Mato Grosso foi muito parecido com o Mato Grosso Sul. Só lá eles preferem usar o Maçai, por exemplo. Lá ele vai bem, é um lugar mais quente. O Maçai é muito parecido, o tamanho é um pouco mais rústico. Na Bahia, a gente observou que a seca é muito forte lá. Então, dá também para formar da mesma forma o consórcio, só lá a braquiária sai um pouquinho melhor que o tamanho. Então, a Paiaguás lá, eles usaram uma MG4 também. Ela é um porte baixo, é uma braquiária colmo fino, que se diferencia das outras braquiárias é que ela tem o colmo fino. Sim. E esse colmo fino, ela tende a acamar mais quando tiver um ambiente sombreado. Então, ela começa a colocar os colmos, começa a elongar colmo, mas o sombreamento ela tende a acamar e ela não compete. Então, a braquiária, essas duas aí são interessantes. E esse consórcio já está lá em Roraima. A gente teve lá uns 7 anos dando palestra. O ano passado eu estive lá, já plantaram uma pequena área. E esse ano tem um produtor que comprou máquina, plantou e colheu agora há pouco tempo. Então, ele vai subindo essa. E a gente vai validando nessas outras regiões.
Então, no Brasil, então, nesse cerrado inteiro, ele é uma excelente opção, então, para ter esse capim na seca. E principalmente regiões onde tem uma seca mais severa, tipo Bahia, que tem pouca chuva depois para esse capim se desenvolver após a colheita da soja. Quando o produtor plantava após a colheita da soja, tem anos que não conseguia um bom estabelecimento. E no caso do antecipasto, ele já, quando terminou a colheita da soja, o capim já está meio caminho, já se estabeleceu um bom tanto. Uhum. E aí, então, basicamente, são essas regiões. Perguntou outra coisa que questão de toda a propriedade. Tá. Em geral, propriedades mais tecnificadas, porque o consórcio é bastante técnico, tem alguns detalhezinhos que têm que ser observados. Sim. Então, recomendo alguém que tenha um nível de tecnologia um pouco mais avançado. Porque tem momento ali, por exemplo, de aplicar um herbicida. Não pode esperar para uma semana depois. O momento do plantio do capim é naquela semana, não é na semana seguinte. Então, tem uns detalhezinhos um pouquinho mais... Tem que pegar ajustes mais finos ali. Um ajuste mais fino. Perfeito. E o sistema antecipasto, né? A gente falou aqui muito da soja, muito dos cuidados e a questão do pasto, né? Que a ideia desse sistema, justamente, acredito que seja a ideia do nome é de antecipar o pasto. Em épocas de seca ali, tem algum cuidado que tem que ter para colocar o gado, um cuidado que a gente tem que ver a altura de pasto, colocar o gado para tirar o gado também, esses detalhezinhos mais aí da parte pecuária mesmo. Tá. Começar o nome antecipasto, a gente fez uma lista de nomes lá e procurava, aí um colega falou antecipasto, que já tem na Embrapa o antecipe. Sim. Que é o plantar o milho no meio da soja. Eu pensei, poxa, se já tem antecipe, na hora do presidente vender lá antecipe, antecipasto, já são dois produtos similares. Uhum. E antecipa o pastejo, essa é a grande questão. Então, se antecipa o pastejo. Embora, hoje tem muita gente utilizando antecipalha. É o antecipasto, mas no Mato Grosso, por exemplo, tem 700 hectares plantado para palha. Embora tenha produtor lá que está pensando em utilizar pastejo. Na Bahia também foi para produção de palha. E nós temos no Mato Grosso do Sul, aí é para pasto mesmo. O produtor está utilizando para alimentar os animais. Mas basicamente antecipar o estabelecimento e antecipar o primeiro pastejo. E a gente já falou aqui que na soja não tem problema, a produtividade se mantém, ela não tem um decréscimo. E pensando no peso do boi, tem alguma diferença? Sim. Então, no momento que nós antecipamos esse estabelecimento, nos permite entrar em pastejo por volta de 30 dias depois da colheita da soja. Um pouco menos, um ano com pouca chuva pode ser até bem mais, mas é antecipação. Com essa antecipação, a gente validou em 2 locais no Mato Grosso do Sul. Validou em Rio Brilhante, que é no centro do estado, e em Anaurilândia, que é no leste, na beira do Rio Paraná, divisa com São Paulo. Nesses 2 locais, nós obtivemos de 10 a 11 arrobas produzidas por hectare, arroba de carcaça, ou 310, 350 quilos de peso vivo líquido obtido nesse período. A mais quando eu comparo com o sistema comum? Não, isso foi o que a gente obteve lá. Tá. Agora, em relação ao sistema que vem sendo feito, a gente tem que ter 3 a 5 arrobas a mais. Então, é um ganho considerável. Então, assim, basicamente, o produtor ele não tem um investimento tão diferente, porque o capim ele vai ter que plantar uma hora. Seja 15, 20 dias depois da emergência, seja depois da colheita. A semente ele vai ter que comprar, obviamente, né? O maquinário, a gente já falou aqui que não tem muito esse problema. Então, gera-se uma vantagem no preço do boi mesmo. Sim. A grande vantagem é esse maior desempenho. E é uma época que também surgiram outras coisas nesse meio tempo aí. 2021, na realidade a gente validou isso aí em 2019 e 2020. 2021 já foi o segundo ano. 2021 foi um ano que não choveu no outono. Pra gente. Colheu a soja, acho que alguma chuvinha ali 15 de março, só voltou a chover dia 30 de maio. Então esse produtor que estava validando, ele fez um antecipasto, não ficou 100%, ficou 80%, 90%, e o capim que ele semeou após a colheita da soja não nasceu. Não teve capim. Ele dependia de uma área grande, inclusive, não teve.
2022, a mesma coisa, não tão intenso, mas foi a mesma coisa. 2022 não, 2024 agora, ano passado. Choveu muito pouco, né, após a colheita da soja. O produtor, até alguns pastos, ele conseguiu formar, mas não conseguiu pastejar. Foi muito lentamente. Então, essa metodologia, ela dá uma garantia a mais. Por quê? Nós estamos estabelecendo o capim numa época anterior ao convencional. Se por algum caso, é bastante seguro, mas por algum problema ocorrer, que não conseguir estabelecer esse capim junto com a soja, nós ainda podemos semear após a colheita da soja, ou podemos corrigir alguma falha, pode repassar, pode corrigir. Então, nos dá mais garantia. E é uma forma, então, de se preparar para hoje se chama mudança climática, ou como queira chamar, nós temos um ambiente mais restritivo para a agricultura. Então, nós temos uma prática de manejo, uma modalidade de cultivo que nos dá mais garantia, diminui nosso risco. E quem tem gado sabe que o risco é grande de atrasar o estabelecimento, não choveu, precisa de pasto. Muitas vezes você já tem que jogar no confinamento, aumenta bastante o custo. Bastante. Então, quando eu vi esse pasto, eu já enxerguei não enxerguei a palha, enxerguei a melhoria para o... Já que tu falou em palha, eu ia jogar ela um pouco mais para frente, mas vamos falar agora. Porque vieram me vindo coisas assim, eu pensei, tá, mas a gente está falando tanto aqui em plantio direto, numa agricultura regenerativa, sobra a palha depois desse capim para tu fazer um plantio direto? Sobra a palha. Quem está na região sul, às vezes vê aveia, vê azevém, são plantas muito mais tenras, digamos assim. O gado consome bem mais elas. Para a nossa realidade lá, a aveia deixa menos de 1 tonelada de matéria seca. Então é pouquíssima. Bem pouco. Quando a gente pensa nesses capins perenes, são plantas que desenvolvem mais lentamente. Então eles formam mais raiz, eles formam, quando é toceira, formam uma toceira, ou quando é braquiária, ela vai emitir ramos, vai enraizar nesses colmos. Então é uma planta que se estrutura mais para produzir. Tá. Então, quando a gente pasteja, a gente tem que manter uma altura de pastejo no mínimo, aí de 1 palmo de altura, tem que deixar um resíduo em torno de 20 centímetros, a gente tem que deixar pensando em palhada. Quando a gente deixa isso aí, essa base aí, ela tem no mínimo umas 3 toneladas de matéria seca fica. 3, 4 toneladas. E por ser perene também, quando a gente tirou os animais, depende de cada um, mas quem faz integração tira um pouco mais tarde. Final do mês de setembro, tirou os animais, choveu, ele rebrotou. Então, a gente tem uma boa massa nessa rebrota também. Então, a massa que fica é muito boa. Tá, e pensando em questão de adubação, né? Porque tudo bem, eu imagino que assim, o pasto, ele pega aquele restinho da soja, então a resteva da soja ali, nitrogênio, é muito rápido para começar a degradar ali e já disponibilizar. Mas tem alguma diferença na adubação? Por exemplo, assim, eu estou plantando a minha soja, eu já coloco o que o gado está exportando nessa conta ou depois eu faço uma outra adubação? Primeiro eu vou contar uma historinha engraçada. Não, vamos lá. Eu estava validando esse sistema em Naviraí. E aí a gente estava lá na lavoura plantando, à beira da estrada, aí chegou um arrendatário, um grande plantador de soja, e eles são muito brincalhões lá. Sim. Aí o arrendatário chegou, mas isso aí não vai dar certo, hein? Vai chegar à noite, a hora que escurecer, o capim vai roubar o fósforo, vai roubar o potássio. Mas é brincadeira. Sim. Mas a questão é a seguinte, capim, a exigência dos capins é menor do que a da soja, menor que a do milho, menor que a das culturas. Eles são menos exigentes, são plantas mais rústicas. E quando a gente pensa em capim, na sucessão, na entre-safra dessas culturas, eles muitas vezes estão reciclando nutrientes. Pensar a extração do bovino é muito baixa, é baixíssima. O quanto ele extrai de fósforo, potássio, cálcio é muito baixo, porque a produtividade é baixa. Sim. Pensar em 10 arrobas, que se tire 300 quilos por hectare, não se compara a 3.000, 4.000 quilos do milho de uma soja. Sim, com certeza. Então é muito baixa. Agora, o que o boi faz? O boi ele come ponteiros, pontas, a parte mais nutritiva do capim em termos de proteína. Então ele tem muito nitrogênio.
E o nitrogênio é um gás, seja ele na forma de amônio, ele tende a volatilizar. Então, o que acontece? Na região sul, a gente não enxerga tanto isso. Quanto mais a gente sobe para o trópico, mais claro fica. O boi ele acelera esse processo de perda de N. Seja volatilizado em época mais seca, seja lixiviado ou no escorrimento superficial, numa época chuvosa. Então, ele concentra no esterco, na urina, principalmente. Sim. Uma área muito pequena, a concentração dessa área de influência da urina ali, se for transformar isso aí em equivalente por hectare, daria 400, 1.200 quilos de N num ponto. Sem pensar no malhador, no parador dos animais. Mas só lá no meio do pasto. No meio da lavoura. Então ele retirou de uma área grande e concentrou. Então há uma perda de N. Então a preocupação maior é essa daí. Mas nessa região que a gente está, é uma região mais seca, não tem como a gente repor N com seca. Sim. A perda já desse nitrogênio é grande. Então, em geral, a gente não repõe esse nitrogênio. Então, ele entra normalmente com a soja. A soja, o que ela fixa, em geral, ela manda no grão, mas tem uma pequena sobra aí. Sim. Tem a questão da chuva também, ela fixa um pouquinho de nitrogênio. Então, quem planta bastante soja não é um problema sério, só a safrinha. Agora, quem faz ciclos mais longos, 1 ano, 2 anos, de pasto, aí a gente observa, a partir do primeiro ano, no final do primeiro ano, no primeiro verão, a gente já começa a ver o capim amarelar. Já começa a faltar nitrogênio. Aí é interessante entrar com um pouco de nitrogênio. Quem entrar com muito nitrogênio, às vezes é interessante entrar com um pouquinho de enxofre, mas o enxofre ele já entra na lavoura, às vezes, como é prática comum hoje usar o gesso agrícola, então ele já tem enxofre, mas o nitrogênio é a principal preocupação. Ou entrar com leguminosas. E como a gente recomenda fazer rotação, não fazer um antecipaço todo ano na mesma área, no ano seguinte convém entrar com um capim semeado com uma leguminosa junto também para ir melhorando. Perfeito, perfeito. E se a gente pensar em solo arenoso, esse nitrogênio vai fazer mais falta ainda. Argiloso ainda tem matéria orgânica, um pouco mais. Vai decompor um pouco. É. Sim, e me veio na cabeça aqui o gado pastejando e pisoteando a área. Vocês observaram nesses praticamente 20 anos de estudo a questão da compactação, se isso interfere no sistema, se gera essa compactação? Isso a gente fez em outros trabalhos. Até em ano chuvoso, que lá é a região mais seca. Para o centro-oeste, em geral, essa estação de pastejo, ela pega uma época seca, então o solo não está plástico, assim, com essa capacidade de compressão é mínima. Mesmo que chova, foi feito um trabalho de um colega lá na nossa unidade, mesmo que chova, essa camada é muito superficial. É questão aí de 0 a 5 centímetros, 0 a 7. Então, se entrar com uma plantadeira, por exemplo, com botinha, essa camada rompe facilmente. E a quantidade de raízes que fica na superfície compensa esse adensamento. É um pequeno adensamento, a gente não considera compactação, é um adensamento superficial. Se nós temos um capim desses bem formados, eles deixam muita raiz. Sim, então a raiz, a hora que ela apodrece, ela compensa o adensamento. Sim, ela já vai criando os macro e microporos. O que adensa é solo exposto, adensa um pouco mais. Malhadores, que a gente chama, parador aqui no sul também. Sim. Onde os animais param, bebedouro, rodeio. Essa região fica um pouco mais compactada. Então, normalmente, quando se planta qualquer uma cultura em área de pastagem, dá uma escarificada nessas áreas. Essas partes. Ou corredores, tem que dar uma atençãozinha ali. Perfeito. E a gente fala ali para cima, e aí eu deixo bem para ti porque eu não tenho tanta experiência do Paraná para cima. São solos bem mais arenosos, né? Mas a gente pega também algumas áreas ali com teores de argila maior. Vocês chegaram a observar se o antecipasto tem algum comportamento diferente nessa relação de um solo mais arenoso ou de um solo mais argiloso? A gente não teve essa percepção para nós, tanto arenoso como argiloso funciona bem. Tem algumas particularidades. Um solo argiloso, bem estruturado, nós podemos semear o capim um pouco mais profundo e aproveitar a umidade que está lá um pouco mais, em maior profundidade. Então, no solo argiloso, como a gente tem em Dourados, por exemplo, com bastante 3 a 4% de matéria orgânica, a gente pode aprofundar aí até 4 centímetros.
Uhum. Agora, num solo arenoso, pouca estrutura, muito silt, aí tem que pensar 2 centímetros no máximo aí, Bem de pouquinho. profundidade, porque aí ele pode selar o sulco e aí esse capim tem dificuldade de emergir. Tá. Então, isso é um detalhe só. Agora, outra questão que a gente tem no solo arenoso. A gente tem um solo hoje abrindo com menos de 1% de matéria orgânica. Então, se tem pouca matéria orgânica, tem pouco nitrogênio. Então, são Perfeito. solos que têm bem menos nitrogênio. Então, o desempenho geral, não só do antecipasto, mas se você semear capim após a soja, nós vamos ter menos vigor, esse capim vai crescer um pouco menos. Se a gente fizer uma integração lavoura-pecuária, estabelecer esse capim para 18 meses ou 36 meses ou um período mais longo, a partir do segundo ano tem que pensar numa adubação nitrogenada. Porque a gente está falando, por exemplo, Tamani. Tamani é um pânico, é um capim mais exigente. Corrigiu para a soja, ele está tudo corrigido. A adubação, o resto de fósforo, potássio, atende a demanda dele. Agora, nitrogênio pode ser um fator que a gente tem que cuidar um pouco mais nesses solos arenosos. Até porque a matéria orgânica ela vai influenciar tanto no capim quanto na soja. Exato. Né? Não adianta a gente sair plantando soja com teor de matéria orgânica baixa e gastar só o dinheiro no inoculante, porque tu não vai ter resultado nenhum e depois tu tem esse problema aí na questão da pastagem. E hoje, o que tamanho de área a gente está falando que já estão adotando esse sistema? Tá, só para concluir aí, Uhum. nós não avaliamos, mas pensando numa lógica, solo arenoso, nutrientes mais móveis, se nós tivermos uma soja e um capim juntos, nós não teremos uma transição de culturas. Então o capim está junto com a soja, começou a cair a folha da soja, começou a disponibilizar nutriente, esse capim já está aproveitando esse nutriente. Potássio, que é muito móvel. Não vai ter lixiviação. O próprio nitrogênio também. Sim. Então nós já temos uma planta, está liberando e está absorvendo. Diferentemente de a gente plantar um capim, ele vai desenvolver mais lentamente. Então a nossa expectativa é que segure mais esse nutriente no sistema. Sim, é o que a gente fala muitas vezes aqui na Ferticorreção, questão de ter plantas vivas no sistema, né? Tu não deixar esse vazio, porque senão tu vai perder nutriente por lixiviação, ainda mais que nem tu disse, num solo arenoso. Tu tem ali raízes de diferentes tamanhos, né? Então tu aprofunda raízes em camadas mais para baixo do solo. Então, se porventura tu perdeu algum nutriente ali por lixiviação, esses capinhos geralmente têm um enraizamento bem mais agressivo em profundidade. Então, eles vão fazer esse sequestro das camadas mais profundas e jogar para as camadas mais onde a planta ali vai conseguir aproveitar, né? Então, tu não vai também, tu muito bem disse a questão da compactação pelo gado, porque ele vai ter sempre raízes ajudando esse sistema. Isso aí o colega Gessi Secom, que trabalha com consórcio de milho com braquiária, ele teve até anos que até teve uma pequena redução da produtividade do milho, mas depois ele observou que no segundo ano, na soja do ano seguinte, do próximo ciclo, e no milho do ano seguinte, ele recuperou essas perdas e provavelmente seja esse nutriente fica aí. Depois ele tem agora um trabalho de longa duração. Ele observou que ao longo do tempo foi só crescendo a produtividade da soja, onde ele teve o consórcio de capim no caso a braquiária rusiensis com milho. Ainda mais braquiária, que tem raiz lá em 2 metros de profundidade, né? Aqui a gente falou muito do capim Tamani, mas dá para fazer com uma braquiária. O que muda basicamente é que a braquiária tem raízes mais grossas. Então o Tamani tem menor capacidade, digamos, de descompactar camadas mais profundas, aí 20 centímetros ou mais. Ele tem raízes muito finas. Tem muita raiz mais fina, então ele é mais para a estruturação dessa camada superficial. As braquiárias têm raízes mais profundas e mais grossas. Uhum. Elas têm maior capacidade de descompactar. Então, no caso de uma Paiaguás, ou uma MG4 que seja, pode diversificar, não fazer só com o tamanho. Agora, perguntou de área. Essa área nós começamos aí com 2 hectares, 4 hectares validados, 2 numa propriedade, 2 no outro. No ano seguinte já foi para 50. O produtor que validou hoje, essa última safra, ele plantou 320 hectares, solo arenoso e solo argiloso. E nós tivemos produtores no Mato Grosso que testaram, deu certo. Esse ano uma propriedade plantou 400 hectares e outra plantou 300. E teve lá na Bahia e mais Roraima. Deu no mínimo 1.200 hectares que eu acompanhei de longe. A gente não foi na área, nem eles pegaram a publicação, leram
gostaram da ideia, ligaram para a gente lá para saber algum detalhe, implantaram por conta própria e deu certo, já anda sozinho. Pô, que bom. Agora, a previsão para esse ano, né, não tem ainda, mas na Bahia, por exemplo, o produtor testou esse ano vai fazer 1.000 hectares, que eles já vinham fazendo lá. Eles já vinham fazendo aquela ideia lá do João Carr, já vinham tentando. Lá de trás. Mas eles tinham que fazer 6 aplicações de herbicida para segurar o crescimento dos capim. Nossa. E aí, com o sistema antecipasto, eles não fizeram nenhuma aplicação de herbicida. Não, reduziu o custo de novo, então. Então, facilitou muito. E uma outra questão que nós não conversamos, nós trabalhamos com três fatores que nós trabalhamos para diminuir o rendimento, diminuir a capacidade de competição do capim. Cultivar da soja, cultivar do capim e a defasagem. Sim. Agora nós temos um outro fator que nós testamos, que é uma medida de segurança, que é o controle químico do crescimento do capim. Tá. Isso foi uma das coisas que segurou a recomendação. Por quê? Veio a pandemia, já era para lançar na pandemia. Nós tivemos reunião com o pessoal do Ministério, eles falaram que para a gente recomendar isso aí tinha que ter RET, realmente. A gente não tinha percebido bem isso aí. Na realidade, nós percebemos, mas não tinha muito claro essa questão do RET. Só RET é registro para teste do produto. Perfeito. E para fazer a recomendação. Então, quem faz isso é a empresa. Então, nós tivemos essa discussão inicial, ficaram algumas dúvidas, veio a pandemia e já a comunicação era só por e-mail, aí ficou limitado. Terminou a pandemia, nós nos reunimos novamente com o Ministério, depois de uma longa conversa com eles, ficou claro que nós não tínhamos a capacidade para recomendar. Então, nós temos trabalhos, temos publicações sobre isso, a gente não recomenda. O problema é que nessa legislação que a gente muitas vezes importa, num clima frio, de clima temperado, onde gera a maior parte desses produtos, não tem a figura do consórcio. Por que não tem? Não tem radiação. A radiação deles não tem condição de ter dois andares de culturas. Sim. Ou não tem, pega a Austrália, por exemplo. Procurei já muito consórcio, também não tem. Por quê? Lá eles não têm água. Aí nós temos aqui solo profundo, água, por mais que a gente reclama, a gente tem uma precipitação considerável. Tá super bem. E solo profundo que armazena água. Armazena numa camada mais profunda, que essas gramíneas em geral conseguem trazer água da camada do lençol freático. Então nós temos uma condição que é brasileira, é americana. Né? E se a gente voltar um pouco para trás, quando a gente tinha a nossa lavoura de subsistência, o que era? Milho, feijão, abóbora, mandioca, tudo junto. Sim. Você chegou a... Então, essa é uma herança que a gente já vem lá dos indígenas. Aí, com o imigrante, veio se aperfeiçoando isso. Então, veio aquele capim por muda, que eu já tinha falado lá atrás. Sim. E aí veio se aperfeiçoando. E é uma característica nossa. Então, para a empresa, a gente já procurou empresas para fazer a recomendação, então, dessas doses, uma dose pequena de herbicida. As empresas não tiveram interesse. Glifosato, a mínima dose são 2 litros. De glifosato 360, digamos assim. A gente estudou doses aí, 500 ml, controla muito bem o capim, não mata, segura o crescimento. Não tem perigo desse capim criar uma resistência por essas baixas doses mais sucessivas? Nós já conversamos bastante com os colegas da área, subdose em geral é mínima, não tem. O grande problema da planta resistente são as doses mais altas. É o problema hoje que nós temos muita aplicação de doses altas e frequentes. Sim. Capim, e mesmo fora do sistema antecipasto, a possibilidade de ter um capim resistente é muito baixa. Por quê? Ele cresce muito lentamente, diferente de uma planta daninha que já cresce junto com a cultura ali, disputa pau a pau. No caso do capim, ele tem um crescimento bem mais lento. E outra questão é o ciclo de reprodutivo. Ele é um ciclo reprodutivo bem mais longo. Então, nós teríamos que ter vários ciclos no mesmo ano. Então, muitas vezes, o capim vai desenvolver junto com a soja. Por mais que ele desenvolva, ele não vai florescer, muitas vezes. Sim, não vai perpetuar essa resistência. Ciclos. Então, é difícil ter uma resistência dos capins. Embora a gente tenha muito hoje, muito capim, tem capim que é bem mais resistente a herbicida, mas é mínima essa possibilidade. Agora, nós estudamos umas 3 possibilidades, publicamos, de uso de herbicida, só a gente não pode recomendar. Mas isso aí não limitou também o milho safrinha consorciado com capim, ou milho safra, safrinha. O pessoal achou saídas aí para isso aí. Sim, sim. E tem algum mercado
mercado que o produtor acesse diferenciado? Tem alguma diferenciação por ele adotar esse sistema, pensando em um frigorífico, alguma coisa assim, ou não? Por hora não, porque é um sistema bem novo. A gente está Uhum. começando a recomendar ele agora. Então é um sistema muito novo, não deu tempo, a gente se preocupou muito na segurança do consórcio, mas, digamos assim, para ele um ganho, o que a gente pode saber é que pela lógica, é um sistema mais sustentável. Mais sustentável não existe. Em termos de sustentabilidade, ele tem muito mais apelo. Você tem uma superfície do solo coberta, tem menos exposição ao risco da erosão, Tu tem tá vários ganhos aí. A eficiência da tua área aumenta, né? Porque Aumenta. beleza, a soja tu tá produzindo mais ou menos ali o mesmo padrão, mas a conversão, quando tu vai falar de carne, a tua área tá sendo muito mais eficiente. Eficiência do uso do solo, da terra, né? Isso. É um índice que tem aí para isso daí. Muito bem, então, fazendo um resumo, sistema antepasto. Planta a soja um pouquinho mais espaçada, 20 dias depois da emergência, planta o capim, e se caso tu vê que esse capim ele vai sair um pouco ganhando ali da soja, uma dosinha baixa de herbicida, e tu tem ali de 5 arrobas a mais de conversão, né, de carcaça mesmo, e produtividade da soja se mantém, né? Basicamente, acho que esse é o resumo. Um detalhe é a questão do momento do plantio. De 15 a 20 dias. Uhum. 25, em alguns casos, até pode pensar se tiver uma soja que não engalha tanto. Mas se a gente atrasar muito, o capim nasce e ele morre. A plantinha é muito nova, sombreada, ela tende a morrer. E aí nós temos que ter casado junto a previsão do tempo ou umidade no solo. Tem umidade do solo, planta. Tem uma boa previsão de chuva, planta. Não tem nada, nenhuma dessas condições, não planta. Abandona, deixa a ideia, planta depois do capim. Nós tínhamos falado no início sobre a semeadura. Sim. Quando nós começamos esse sistema, e até hoje, o produtor sempre tem a ideia de fazer, em vez de fazer isso daí, semear o capim antes de cair a folha da soja. Então, semeia de avião, o pessoal faz isso aí no Mato Grosso, algum Tocantins, mas nós testamos isso aí no início, a demanda do produtor. O primeiro ano que nós fizemos isso aí, mostramos para os produtores, eles não gostaram da ideia. Na época também o capim crescia demais, não era bonito o negócio. Sim. Mas a sobressemeadura nós avaliamos por 3 anos, tentamos validar, e o resultado foi ruim, não foi bom. Por quê? Nós não temos uma regularidade de chuva. Sim. Chegou no verão, tem regiões que a chuva é concentrada. Pega Mato Grosso, nós temos chuva quase todo dia. No Mato Grosso do Sul vem aquela chuva de frente que é uma vez por semana. Quando vem, às vezes falha. Então, uma vez por semana, nós temos chuva e sol. Abre o sol, choveu hoje à tarde e amanhã está aquele solão. Sim. Essa camada superficial do solo, principalmente solo argiloso, ela tem muita movimentação de água, tem muitos microporos. Então, seca muito rápido. Uhum. Então, mesmo que a plantinha comece a germinar, ela não consegue sobreviver. Então, nós abandonamos essa ideia de sobressemeadura e pensamos em fazer a semeadura com um negócio profissional mesmo. E aí, outro fator que também pesa aí no sucesso é o tipo de semente. Nós tivemos semente de capim tropical, um negócio bem diferente do sul do país, digamos. Uhum. Por quê? Porque se recolhe a semente do chão. Ah, sim. Se cega, essa semente cai, e a partir daí se entra com aspirador, se recolhe solo, torrão... Planta daninha... Tudo que tu imaginar vai, depois ela é beneficiada. Então, o que acontece? Nós temos uma semente com, às vezes, um vigor mais baixo, uma semente meia grana, ou uma semente infectada com fungo de solo. Então, essa semente germina, mas o vigor é baixo. E esse vigor é meio difícil a gente avaliar isso aí. Então, o mercado caminhou, a legislação e o mercado caminhou para não se fazer germinação, apenas viabilidade. Então, a semente está viável. E aí, a viabilidade vezes a pureza dá o valor cultural, que é o que se chama, é que se usa germinação para soja, para milho. Sim. Para passagem tropical, a gente usa o valor cultural. Antigamente, o pessoal misturava terra com pequenos agregados, que têm o mesmo peso, para facilitar a distribuição no lanço. Sim. O pecuarista usava a semeadeira lanço. Esse negócio ficou muito feio, assim.
Aí passou-se a usar revestimento de semente. É uma tecnologia? É. É interessante? É. O problema é que dá uma margem aí para... Não enxerga a semente exatamente, tu enxerga uma semente revestida. Então, o produtor de semente, muitas vezes, com 1 quilo faz 3, 4, 5. Isso aí dá uma margem aí que não é muito... O resultado não é muito bom. Imagina. Então, qual é a recomendação que a gente faz? Semente pura com 80%, 70%, 80% de valor cultural. Então, essa semente aí não vai entupir. O produtor vai fazer um entupir, que eu digo, obstruir Sim. os rotores de dosagem de semente, cano para passagem. E essa semente tem um vigor, em geral, mais alto. Elimina muita semente mal formada, com peso mais baixo. Então, a gente recomenda a semente pura e fazer o teste de germinação antes de semear. Mesmo que tenha comprado a semente, faz o teste de germinação, vê quanto tem, se puder atrelar já isso daí, esse valor cultural. Fazer um acordo com o fornecedor para pagar aquela análise, não a análise dele. Sim. Então, são coisas que a gente pode lançar mão. E falando já de semente, nós já pulamos para o segundo passo, que é como vai evoluir esse sistema. Hoje a Embrapa tem um trabalho muito forte com pânicos e com cruzamentos e obtenção de linhagens que produzem mais forragem, que o tamanho, digamos assim, que é hoje o principal, mas são plantas que podem ser colhidas da panícula, não colher mais no solo. Então, plantas que retêm a semente na panícula e colhem com uma colheitadeira de grãos. Sim, normal. Então, a semente não vai para o solo, a semente de bem melhor qualidade e muito mais produtivo. Daqui a 2 anos, nós vamos ter pânicos excelentes em produção de forragem e em custo de semente. Que hoje o tamanho ainda está um pouco mais alto. E com uma qualidade muito maior também, muito né? maior. Porque tu sabe que tu só está colhendo a semente. E aí nós estamos estudando também a possibilidade de colocar outros capins mais vigorosos. Tem pânicos mais vigorosos. A gente está vendo também a possibilidade de retardar um pouco mais a semeadura e entrar com esses capins mais vigorosos também. Então, vai dar um grande salto ainda nos próximos anos. Já andou, mas ainda tem um chãozinho maior para percorrer. Que legal. Doutor, queria te agradecer pela tua presença, agradecer a Embrapa também, né? Já é o segundo pesquisador da Embrapa que a gente tem aqui. Vamos ter outros também, já está agendado para vir aqui fazer uma conversa, um bate-papo aí mais descontraído, com bastante informação. Então, novamente, muito obrigado ao senhor, à Embrapa. Algum recado final que o senhor queira deixar aqui para quem está no carro nos ouvindo, para quem está no ônibus nos assistindo? Para o produtor que resolver utilizar essa tecnologia, eu sugiro começar a testar ela primeiro na propriedade, seguir, se puder disponibilizar onde ele pode baixar as publicações. A gente tem uns canais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, tem um passo a passo ali que é tranquilo. Se seguir bem a recomendação, não tem risco de haver competição com a soja. E nós estamos divulgando esse trabalho ainda, então agradecemos a abertura desse espaço para a gente trazer essa tecnologia. A nossa perspectiva para o próximo ano é fazer um giro pelo Brasil. Que legal. Para levar essa tecnologia e para demonstrar também no campo ela, através de dias de campo, seja na colheita da soja, seja quando estiver com os animais. E nós estamos abertos a parceria com outras empresas, então que estejam dispostas a colaborar com esse trabalho, a estabelecer parcerias. Uhum. E o produtor também que tiver interesse e quiser saber mais detalhes, tem o nosso telefone, entre em contato por e-mail, por telefone, que a gente pode dar mais alguns detalhes. Às vezes o produtor tem alguma dúvida, está inseguro, claro. Que máquina utilizar, se pode usar outros capins. Então, são os detalhes aí que a gente está disponível também. E a gente acredita que nos próximos anos a gente vai dar grandes saltos com essa tecnologia. E principalmente nesses solos arenosos que está se abrindo, né? Exatamente. A particularidade dos solos hoje que estão se abrindo, as melhores áreas já foram ocupadas. Então, essas áreas que dá milho, soja, milho ou soja, trigo, outra cultura, esses espaços já estão ocupados. Hoje o que nós temos, então, são regiões mais limitadas. Então, a maior parte dessas regiões dá uma safra, normalmente, de soja
a segunda safra é capim. Sim. Seja para cobertura de solo, porque precisa da cobertura para melhorar o ambiente para a soja, seja áreas que já estão em pecuária, então, naturalmente ter pecuária nessa sucessão. Então, é uma forte tendência em crescer essa tecnologia nessas áreas de expansão, esses solos arenosos. E a nossa visão para essas áreas de abertura, tem muito paranaense que vai para o Mato Grosso do Sul e acha que vai fazer o mesmo modelo de agricultura que ele faz aqui, fazer lá. É bem diferente. Então, tem muita gente que quebrou a cara. Por quê? O risco é muito grande. Sim. Então, é outro sistema. Em alguns casos, o produtor vai plantar soja e vai colher boi. Essa é uma frase que eu tenho utilizado muito. Porque ele vai numa região, Nova Andradina, vai em região Anaurilândia, vê soja lá. E acha que pode ganhar dinheiro com a soja. E o produtor está lá muitas vezes ganhando dinheiro com o boi. A soja está entrando na reforma do pasto. Ela paga a reforma, é uma cultura rápida, paga o custo de calagem, fertilização, e esse produtor está utilizando muito esse pasto que vem na sequência da soja. Então, nessa nova fase de agricultura, a gente tem que pensar muito nisso aí. Tem que ver bem essas regiões, e eu vejo muito esse espaço, então, plantar soja para colher boi. Que legal, invertendo, né, porque logo que começou era o contrário, né, era a soja pagando o custo, né, ou botando um dinheiro a mais no bolso do pecuarista que estava com pastagem ruim, preço lá embaixo. Então agora tá se invertendo, que bom, que legal isso aí. Muito bem, seu Zago. Mais uma vez, muito obrigado. Algum outro recado que o senhor queira deixar para o pessoal? Acho que foi tudo aí, acho que tranquilo foi. Tranquilo, então eu vou deixar no link aqui do vídeo, tanto a publicação no Antecipasto, quanto os contatos ali para quem quiser entrar em contato com a Embrapa para tirar essas dúvidas ali que o senhor comentou. A quem ficou até o final, nosso muito obrigado. Então, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, acessar o nosso blog também, www.ferticorreção.com.br, onde a gente tem os materiais técnicos, discussões a respeito dos temas que a gente traz aqui nos vídeos também. O nosso canal aqui do YouTube, além do podcast, a gente tem algumas videoaulas explicando a Ferticorreção e alguns conceitos. E o nosso Instagram também, @Ferticorreção, onde a gente posta semanalmente os cortes, as chamadas. Então, lá tem todas a agenda das publicações. Então, dá uma conferida lá para não perder nada aqui da Ferticorreção. Novamente, Zago, Embrapa, muito obrigado. E a você também que ficou até o final desse episódio. Até mais!